Um paraíso dos deuses demoníacos capítulo 383 Bate-papo. Quem é você? A pessoa no trono apontou com o dedo, e 4 tentáculos, que eram como 4 grandes árvores, imediatamente cresceram do salão de carne e osso. No entanto, a senhora de cabelos e olhos verdes era como uma ilusão que podia ser vista, mas não podia ser prejudicada. Os tentáculos passaram, mas não entraram em contato com ela. Uma existência que não pode ser tocada. A bruxa que fica escondida na escuridão, mudando a história, testemunhando a história e guiando a história. A silhueta no trono disse lentamente: por que você veio aqui? Ei, faz muito tempo desde que eu vi alguém neste mundo que é capaz de completá-lo a este grau. Magia negra de nível 7, posse da vida do mundo alternativo. Pensar que ainda existe alguém nesta geração que é capaz de realizá-la e solidificá-la com sucesso. Que gênio! A senhora de cabelos verdes riu e disse: se você continuar com a pesquisa, poderá até criar algo impressionante que pode mudar o mundo inteiro. O homem estava coberto de tentáculos de tamanhos variados, com os menores sendo finos como cabelos, enquanto os maiores eram grossos como um dedo. Eles continuaram a se enrolar e fervilhar na superfície de seu corpo, com uma aparência muito repugnante. Por quê? A bruxa do caos também deseja salvar o mundo. A bruxa de cabelo verde riu. Ei, o mundo não precisa ser salvo. Estou aqui apenas para ver o personagem principal da nova geração. Personagem principal da nova geração? O bispo de Terrenis riu alto. Então é assim. Até o representante do caos me considera o personagem principal da nova geração? Ah, nossa decisão não foi errada. Comparado ao viver em um país pequeno, só podemos continuar desenvolvendo deixando-o. Rei Mago Negro, você já pensou que teríamos as conquistas que temos hoje? Enquanto ele ria histericamente, os incontáveis tentáculos por todo o seu corpo tremeram sem parar. Parecia haver várias dezenas de vozes, de velhos e jovens, de homens e mulheres, saindo de seu corpo. 30 anos atrás, no reino dos magos, Oranlis, um bando de magos de manto cinzento deixou sua cidade natal e mudou o império por causa de suas ambições, pesquisa e liberdade. Eles se esconderam suas identidades e montaram uma organização religiosa conhecida como Santuário Terrene. Com a magia negra que os magos de manto cinzento tinham, o número de seguidores do Santuário Terrene cresceu como uma bola de neve. Em apenas alguns anos, eles se espalharam por todo o país. No entanto, assim como os magos de vestes cinza pensaram que poderiam administrar seu próprio país e estudar magia negra com segurança para obter os poderes do Deus do Mal, o Império descobriu sua base onde estavam realizando experimentos humanos. Era uma base sanguinária, onde eles haviam conduzido experimentos cruéis com vários monstros retorcidos e poderosos. Então a guerra começou, e o Santuário Terrene foi forçado a se rebelar. No entanto, foi nessa época que eles perceberam que as proezas ocultas do Império estavam muito além de sua imaginação. Então, eles tiveram que pagar um preço terrível. A coisa ainda mais aterrorizante foi que a Igreja da Verdade Universal também interveio. A partir de então, os magos de manto cinza quase entraram em extinção entre os muitos magos. O bispo riu cada vez mais alto, e seu corpo inteiro parecia tremer. Alexander, nome do rei do império, é só esperar. Não demorará muito para que o mundo inteiro seja envolvido por uma camada cinzenta de terror. Fan Xingjian e os outros dois não tinham ido muito longe quando chegaram a um cruzamento de 3 vias. Rosto sorridente colocou a mão na boca e disse: e se acabarmos sendo cercados e atacados se cada um de nós seguir um caminho separado? A senhora de tranças falou com um olhar arrogante: são apenas ratos escondidos por toda parte. 25 anos atrás, já estava provado que suas proezas de batalha não são páreo para os cavaleiros outorgados do Império. O que há para ter medo? Vendo que a senhora de tranças se dirigia diretamente para o caminho à direita, rosto sorridente disse impotente: então vamos nos separar. Lembre-se, se você encontrar um perigo com o qual não pode lidar,
Volte imediatamente pelo mesmo caminho para procurar ajuda. Com isso, ele e Fang Xingjian, respectivamente, tomaram os caminhos do meio e da esquerda. A dama de tranças tinha caminhado apenas algumas dezenas de metros quando viu mais de 10 feras uivantes correndo em sua direção. Ela soltou uma risada fria, juntou os 5 dedos e esticou a mão como uma grande lança. A senhora fez com que as mais de 10 bestas selvagens explodissem no espaço, e todo o túnel se tornou um matadouro. Eles não aguentaram nenhum único golpe. Enquanto ela continuava a se aventurar mais fundo, havia mais algumas ondas de bestas selvagens avançando. Todas essas feras tinham olhos vermelhos e eram extremamente maníacas. Além disso, eles não temiam a morte. No entanto, eles estavam no máximo no nível de um primeiro cavaleiro de transição. Comparados com a dama de tranças, eles não eram nada. A dama de tranças atacou casualmente através do espaço e esmagou todos os animais selvagens. Depois de caminhar por mais 100 metros, um enorme urso coberto de pelos aparentemente metálicos correu em sua direção enquanto berrava alto. Com seu tremendo peso, cada passo que dava parecia causar um tremor no chão, como se um tanque estivesse avançando. Um urso monstruoso como esse quase poderia derrubar um muro da cidade sozinho. No entanto, a senhora de tranças apenas contraiu os lábios, usando a mão no lugar de uma lança enquanto convocava os poderes de mais de 100 sementes especiais. Ela lançou seus ataques no momento seguinte e foi colidir com o urso monstruoso. Com um estrondo alto, o braço direito da senhora atingiu a cabeça do urso monstruoso como uma furadeira super grande. Então, enquanto os sons swoosh 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 soavam continuamente, carne e sangue voavam ao redor. A mão da dama de trança penetrou no corpo do urso monstruoso, deixando o urso monstruoso caído no chão, coberto por um respingo de carne e sangue. Lixo. Lançando um olhar frio para o cadáver no chão, a senhora de tranças continuou a avançar. No entanto, ela descobriu uma figura aparecendo diante dela. Aquele era o cara javali que o bispo havia chamado de número 13 sublinhado. Olhando para a quimera diante dela que era como humano, urso e javali em um, a senhora de tranças mostrou um olhar de desgosto. Vocês escórias do santuário terreno ainda são tão repugnantes quanto eram 25 anos atrás. Preocupação com as aparências, perplexidade com a aparência. Esta é a loucura de vocês heresias. O homem-urso falou em voz baixa e abafada, cavaleira do império. Você está preparada para receber a fúria do deus do mal? Enquanto falava, ele assumiu uma expressão raivosa e parecia começar a tremer de excitação. HMPH, recorrendo a truques. A senhora de trança soltou um bufo frio e deu um passo à frente, empurrando como uma broca. Sua mão direita atravessou o peito do homem-urso javali, deixando para trás um enorme ferimento. Lixo. A senhora de tranças lançou um olhar e continuou. No entanto, ela de repente se virou e colocou os braços diante dela para bloquear. Com um estrondo explosivo, ela bateu contra a parede. As paredes racharam para fora de onde ela bateu, como uma cratera de meteorito. Ao mesmo tempo, ela cuspiu um bocado de sangue fresco e olhou para o urso javali incrédula. Que força monstruosa é essa? E tem aquela ferida. A ferida no peito do homem-urso se fechou lentamente, como se ele nunca tivesse se ferido em primeiro lugar. Esta habilidade de regeneração. Não, isso não está certo. Não é regeneração. O corpo desse cara. O homem-urso javali tinha uma expressão de felicidade e serenidade. Olhando para Tony Technit, ele falou com zelo: Você vê isso? Você entende agora. Este é o poder que Deus nos deu. O mundo inteiro ficará surpreso com os poderes que temos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 384 Monstro A senhora de tranças olhou friamente para o javali. Ela esticou a palma da mão e correntes de ar começaram a se condensar, eventualmente se transformando em uma lança de ar que continuou a girar em alta velocidade. De longe, parecia que a senhora de tranças estava segurando um tornado na mão. As correntes de ar que giravam continuamente em alta velocidade traziam fortes vendavais, fazendo com que os sons do tufão ecoassem incessantemente pelo túnel.
Era a técnica de matar da dama de tranças, sopro do dragão. No entanto, este foi apenas o começo. Os músculos de todo o corpo da senhora de tranças continuaram a inchar. Ela riu friamente e disse: monstro, você sabe por que o santuário terreno foi aniquilado por nós? É porque quando comparado ao poder de um cavaleiro conferido, lixo como você é fraco pra caralho. Deus do vento. Estrondo. Numerosas bocas se abriram instantaneamente no corpo da senhora. Cada boca continuou a engolir e exalar ar freneticamente. Naquele instante, foi como se ela tivesse se transformado em um avião a jato, flutuando enquanto segurava a lança longa do tufão na mão. Essa era a técnica de transformação que a dama de tranças tinha trabalhado duro para cultivar. Deus do vento. Um atributo de flexibilidade extremamente alto era necessário para que alguém sofresse uma transformação do corpo humano. Todas as técnicas de matança do tipo transformação teriam um requisito extremamente alto para o atributo de flexibilidade. No entanto, ainda valeu muito a pena dedicar a maior parte da atenção ao atributo flexibilidade. Isso ocorreu porque os cavaleiros da outorga que cultivavam técnicas de transformação de morte tenderiam a ser capazes de desencadear proezas de batalha surpreendentes após a transformação. As bocas por todo o seu corpo continuaram a engolir e exalar ar. Quando ela soltou uma risada distorcida, a dama de tranças era como uma aeronave supersônica, lançando uma corrente de ar parecida com uma onda de choque atrás dela. Simultaneamente, ela trouxe uma série de pós-imagens e passou pelo corpo do homem javali. Barulhos explosivos soaram, e o corpo do homem urso javali explodiu no ar quando ele foi lançado voando em velocidade supersônica pelo tufão lança-longa. Carne e sangue respingaram por toda parte. No entanto, assim que a senhora de tranças estava prestes a se virar e sair, sua expressão congelou. Ela olhou para a carne e sangue respingados como se tivesse acabado de ver algo inacreditável. A carne e o sangue no chão incharam, mudaram de forma e pularam. Então, em um piscar de olhos, eles mais uma vez se combinaram e assumiram a aparência do homem-urso mais uma vez. Ele até parecia como se ele não tivesse se machucado nem um pouco. Seu monstro. Se o corpo de um cavaleiro conferido de nível 25 fosse considerado capaz de regeneração, então esse monstro antes dela já havia superado a fase de regeneração. Pode ser chamado de processo de remontagem. Era exatamente como os blocos de construção seriam remontados uma e outra vez. Naquele instante, a dama de tranças tornou-se como uma deusa da tempestade, perfurando e avançando para lá e para cá. Em meio aos terríveis assobios, fortes vendavais continuaram a bater no chão, liberando uma confusão de estrondos. A senhora de tranças havia usado sua lança longa do tufão para bater no homem-urso javali em um pedaço de carne picada. No entanto, permaneceu inútil. Enquanto ela olhava para a forma restaurada do homem-urso javali, a senhora de tranças disse friamente: "O que diabos você é? Isso definitivamente não é algo que pode ser realizado por regeneração de velocidade extremamente alta." Ela exclamou para si mesma: "Isso não é mais regeneração, mas uma remontagem do corpo. Isso não é algo que apenas um cavaleiro conferido de nível 29 seria capaz de realizar." A habilidade mais poderosa de um cavaleiro conferido de nível 29 era que eles poderiam remontar seu corpo como desejassem, até os mínimos detalhes. Além do cérebro, eles não teriam outras fraquezas. Houve até alguns especialistas de alto nível que foram capazes de remontar seus cérebros. Pode-se dizer que eles eram quase indestrutíveis, exceto quando sua vida útil chegou ao fim. Você está surpresa, cavaleiro feminino do Império? O homem-urso javali riu. "É porque não sou só eu. Cada parte do meu corpo, até a unidade mais simples, tem sua própria consciência." No momento seguinte, uma miríade de vozes ecoou do corpo do homem-urso javali. "O que você chama de destruição, para nós é apenas remontagem. Vosseus ataques não têm efeito sobre nós. Agora, vamos mostrar nossos ataques." Com um som suave de PFFFT, a senhora de tranças olhou em direção ao peito e viu que sua própria mão direita o havia perfurado sem saber,
agarrando firmemente seu coração. O corpo do homem-urso-javali claramente não era apenas capaz de se recompor no nível celular. Ele poderia até usá-lo para infectar as células de outras pessoas e controlar seus corpos. A senhora de tranças sentiu uma pressão cada vez maior em seu coração. Então, quando ela soltou um rugido feroz, um som PFFFT soou, e o sangue esguichou para cima. O braço sobre o qual ela havia perdido o controle foi cortado pela lança longa do tufão. É inútil. O homem-urso-javali abriu um sorriso torcido. Já alcançamos todas as partes do seu corpo através de sua corrente sanguínea. Você ainda não entendeu? Desde o início, naquele primeiro momento em que meu corpo entrou em contato com o seu, minhas células já haviam se infiltrado em seu corpo. Ah! A senhora de tranças enrijeceu ao perceber que não era mais capaz de controlar seus membros. Pestrela. A senhora de tranças cerrou os dentes e olhou para o javali. Ela descobriu que havia perdido o controle sobre mais e mais partes de seu corpo. Eles se estendiam rapidamente, até o cérebro dela. Em outro lugar, Fan Xingjian continuou a entrar no túnel. Ocasionalmente, havia monstros de aparência hedionda correndo para a passagem escura como breu, mas ele facilmente os grelhava em carne seca com a formação de espada de luz Zanite nas costas. Ouvindo os estrondos contínuos reverberando sob seus pés e sentindo as paredes trêmulas incessantemente, Fan Xingjian pensou consigo mesmo: todos os outros estão tendo batalhas muito intensas. Mas não parece haver ninguém vindo para lidar comigo. Nesse momento, outro enorme monstro parecido com um gorila gritou enquanto avançava. Olhando para o quão jovem Fan Xingjian era, o monstro parou e riu alto. Depois de ficar preso aqui por tanto tempo, finalmente tenho a chance de liberar meus poderes. Rapaz, não pense que estou no mesmo nível do lixo com o qual você lidou antes. O gorila bateu contra seu próprio peito, criando um som alto e sufocante. Minha habilidade é que posso usar a velocidade de outra pessoa. Uma pitada de brutalidade apareceu em seu rosto quando o gorila olhou para Fan Xingjian como um gato tentando pegar um rato. Você está com medo agora? O gorila riu. Meu domínio de repulsão pode sobrepor a velocidade de outra pessoa minha. Isso significa que não importa o quão rápido o meu oponente seja, é impossível que ele seja mais rápido que eu. Fan Xingjian ficou atordoado por um momento. Então ele disse: esta habilidade não é excessivamente desafiadora do céu. Então isso não significa que você é mais rápido do que todos no mundo. Você finalmente entende o quão aterrorizante eu sou? O gorila riu friamente. Portanto, sou a pessoa mais rápida do mundo. Você entende isso, certo? É inútil uma pessoa apenas ser rápida. A verdadeira velocidade é ser um pouco mais rápido do que todos os outros. Ao dizer isso, ele apontou para Fan Xingjian e disse: e agora, eu já coloquei o alvo do meu domínio de repulsão em você. Eu já sou mais rápido que você. Mais rápido que eu? A cabeça de Fan Xingjian se inclinou para o lado e disse: eu continuo tendo a sensação de que sua habilidade é um pouco inacreditável. Você pode me mostrar? Ei! Não há outra maneira de contornar isso. Como pessoas comuns como você podem saber o quão incrível é o Deus do Mal. A proeza da magia negra é algo que supera em muito o que você pode compreender. É um poder que supera o conhecimento geral e a lógica. O gorila cruzou os braços sobre o peito e riu. Então deixe-me mostrar o que é a verdadeira velocidade extrema. É uma velocidade que faz você perceber que não importa o quanto você acelere, seu oponente ainda é um pouco mais rápido que você. Com isso, o gorila deu um passo à frente e correu em direção a Fan Xingjian. No entanto, em seu primeiro passo, ele percebeu que algo estava errado. Ao dar o primeiro passo, sentiu que tudo parecia sair do controle. Tudo o que ele viu ficou distorcido e variado, e ele não conseguia ver nada claramente. Ele sentiu uma imensa pressão por todo o corpo. Houve até uma fricção tão forte que parecia que seu corpo ia ser cozido. Em particular, seus órgãos internos pareciam ter começado a entrar em erupção e se desintegrar. O que? O que na Terra? Que diabos é essa velocidade? Em meio ao barulho alto,
O gorila, que não conseguiu reagir a tempo, bateu a cabeça na parede. A parede parecia tremer furiosamente, e o corpo do gorila se espalhava em pedaços pelas paredes. Algumas partes de seu corpo até se incrustaram nas paredes, tornando difícil vê-las. Sob a velocidade sem precedentes, o corpo do gorila explodiu e se desintegrou com a colisão. Fan Xingjian deu algumas olhadas na carne picada nas paredes e pensou consigo mesmo: magia negra. O santuário terreno também está relacionado aos magos. Paraíso dos Deuses Demoníacos, capítulo 385. Luta até a morte. Um guerreiro feito da modificação de bestas ferozes. Fan Xingjian observou isso por um tempo e pensou consigo mesmo: pensar que a magia negra dos magos pode chegar a esse ponto é realmente inacreditável. Mesmo que um cavaleiro com ferido de nível 25 possa alcançar profundamente as células em seus corpos, eles não são capazes de passar por uma modificação de seus corpos a tal grau. Além disso, eles estão fazendo isso em outro alvo além deles mesmos. Suas habilidades também parecem interessantes. Santuário Terrene está realmente ficando cada vez mais interessante. Sem prestar muita atenção ao cadáver do gorila, Fan Xingjian sentiu uns tremores no chão, que foram se acalmando lentamente enquanto ele acelerava e se dirigia mais para dentro da caverna. Embora ele tenha acelerado apenas um pouco, a velocidade atual de Fan Xingjian parece ser muito surpreendente da perspectiva de outro. Na maioria das vezes, os 6 fluxos de luz simplesmente passavam, e todos os monstros que ele encontrava seriam instantaneamente cortados em pedaços por sua formação de espada de luz zenith. Depois que Fan Xingjian avançou de 2 a 3 quilômetros, um homem com cabeça de cachorro saltou de repente. O homem tinha uma altura de mais de 3 metros e havia 8 braços crescendo em suas costas. Suas palmas estavam pretas como breu, como se incontáveis metais estivessem misturados. Além disso, cada uma de suas 8 mãos segurava uma arma divina e exalava ondas diferentes. O veneno estava pingando do canto dos lábios do homem, caindo no chão e criando sons sibilantes enquanto corroía uma grande parte do solo. Com um rugido alto, todo o túnel pareceu tremer. Todas as 8 armas traçaram belas trilhas enquanto avançavam em direção a Fan Xingjian com 8 tipos diferentes de poder. Poderosa vontade marcial jorrou em direção a Fan Xingjian, e ele sentiu como se houvesse uma matilha de lobos mordendo em sua direção enquanto eles vinham imbuídos da mensagem do homem com cabeça de cachorro. Rapaz, comigo, irmã Dao, protegendo este lugar, ninguém pode pensar em... Com um leve swoosh seguido por sons farfalhantes ressoando no ar, parecia que o vento estava passando pelas folhas das árvores. Depois que Fan Xingjian cruzou a distância de 100 metros, o homem com a cabeça de um cachorro se dividiu em 2 e caiu no chão. Sangue fresco jorrou incessantemente da ferida, e todas as 8 armas divinas foram quebradas. Então, depois de se afastar mais algumas centenas de metros, o corpo de Fan Xingjian parou. Ele notou que estava cercado por uma seda de aranha branca que era difícil de ver a olho nu. Uma aranha com cabeça humana riu alto e pousou diante dele. Minha seda de aranha é 50 vezes mais resistente que barras de aço. Mesmo um cavaleiro outorgado definitivamente não seria capaz de romper quando enredado por tantos deles. Com swoosh, 10 correntes de Ether Suor Ripples explodiram em todas as direções do corpo de Fan Xingjian. A seda branca da aranha se transformou em fragmentos, e as ondas da espada cortaram o chão e as paredes, deixando para trás 10 marcas profundas. A aranha com cabeça humana soltou uma exclamação e estava prestes a recuar, apenas para descobrir que sua cabeça já havia sido cortada e estava caindo no chão. Swoosh, 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 swoosh. O som da lâmina de uma espada cortando o ar soou continuamente, e Fan Xingjian avançou em alta velocidade. No caminho, independentemente de ser um monstro feito de um urso, gorila, elefante ou alguma outra fera feroz, nenhum deles poderia receber um único golpe de espada de Fan Xingjian. No entanto, mais e mais desses guerreiros monstruosos surgiram em direção à localização de Fan Xingjian, e não importa quantos ele matasse, não havia fim para eles.
Então, eles conseguiram atrasá-lo um pouco. Em outro lugar, no salão subterrâneo de carne e sangue, 3 cavaleiros cinzentos já haviam chegado com os 3 cavaleiros outorgados, tranças, rosto sorridente e velho bem na frente deles. Tranças e velho foram tratados por um monstro. O rosto sorridente de nível 26 começou ganhando vantagem, mas depois que os outros 2 monstros chegaram como reforços, ele acabou sendo derrotado e mantido em cativeiro. Além de suas cabeças, as partes restantes dos corpos dos 3 cavaleiros outorgados eram cercadas por uma camada de carne cinza. Eles se ajoelharam respeitosamente diante do trono, mas suas expressões eram de fúria e malevolência. O rosto sorridente não estava mais com um sorriso. Quando uma pessoa percebia que era incapaz de controlar seu próprio corpo, não havia como sorrir. Ele lançou um olhar para o informante ao seu lado, que ficou apenas com a cabeça. O informante já estava completamente morto. Face sorridente então se virou para olhar para o bispo que estava sentado no trono, dizendo: "O que você fez? Com base no que eu sei, o santuário terreno não deveria ter essas habilidades. Não existia no passado, já que esta é a minha última criação." O bispo acariciou os tentáculos do queixo e disse com indiferença: "Mas você acha que eu explicaria para você? Ah, um deus precisa explicar suas intenções para ninguém insignificante." Tranças gritou furiosamente: "O Império não vai deixar você ir. Mesmo se morrermos, haverá outros cavaleiros da Outorga chegando. Haverá cavaleiros conferidos que estão no nível 27, 28 ou até 29. Estarei esperando por você no inferno." Agora, seu corpo, que havia sido cortado em pedaços, havia voltado ao normal. No entanto, mesmo a capacidade de regeneração de um cavaleiro conferido de nível 25 foi incapaz de impedir que os monstros corroíssem seu corpo. O bispo no trono balançou a cabeça. A ignorância é realmente assustadora. Quando eles chegarem aqui, será tarde demais. Eles só se tornarão meus materiais. Ele então se virou e olhou para o rosto sorridente do nível 26, aquele com o nível mais alto entre as pessoas que participaram desta operação. Excelente. Um cavaleiro conferido de nível 26. Este é realmente um material raro. Com isso, minha pesquisa de magia negra será levada a um novo nível. Aqueles tolos da Associação dos Magos desistiram da busca pela verdade por causa do que eles chamam de ética e moral. O que eles não sabem é que neste mundo, apenas a verdade é eterna e absoluta. Ética e moral, sociedade e país. Tudo isso são apenas as falsas impressões que os humanos criaram. Como eles podem ser comparados com o mundo eterno, com a verdade universal? O bispo desceu lentamente do trono, estendendo a palma da mão cinzenta. Seus dedos, palma e braços estavam cheios de minúsculos tentáculos que continuavam a tremer sem parar, como se estivessem rindo e brincando. Vendo que o bispo estava estendendo a palma da mão, os olhos de rosto sorridente de repente se iluminaram. Um brilho penetrante emanava de seus olhos, nariz, boca e ouvidos. A vontade marcial violenta varreu e surgiu no cérebro de todos naquele instante. Você realmente acha que pode vencer? Quando Face Sorridente enfrentou o homem com cabeça de leão, o homem urso javali e o homem com cabeça de cobra, ele sabia que seria muito difícil para ele vencer apenas confiando apenas em seu corpo físico. Então, ele se deixou capturar para não desperdiçar energia desnecessariamente. O rosto sorridente o seguiu até aqui, até o nível mais baixo da caverna, enquanto perseverava em silêncio. Tudo para conseguir esse ataque inesperado neste exato momento. A razão pela qual ele estava tão confiante era por causa da técnica de matar que ele havia cultivado, dissociação da alma e do corpo. Era uma técnica de matar aterrorizante que poderia permitir que a consciência de alguém se libertasse do corpo e trabalhasse independentemente. Para ele, o combate físico nunca foi seu forte. A maneira como ele realmente lutou foi através de sua consciência e vontade. Naquele instante, raios de luz branca como leite saíram dos olhos, orelhas, boca e nariz de Smeling e face, assumindo uma forma humana no ar. Uma vontade marcial,
que era tão poderosa que parecia uma substância física, disparou da silhueta humana formada de luz e varreu em todas as direções. Vou aceitar os resultados de sua pesquisa. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 386 oferecendo sacrifício confrontados com o impacto da força de vontade, os três cavaleiros cinzentos soltaram gritos furiosos, tentando o seu melhor para se defender. No entanto, o impacto da força de vontade foi um ataque puramente espiritual. Era uma competição entre a força de vontade de ambas as partes, então era inútil, não importa o quão forte eles fossem fisicamente. Além disso, em termos de sparring com a força de vontade, Smiling-Face era claramente o especialista. Os três monstros começaram a tremer sob os impactos da força de vontade, incapazes de dizer uma palavra. Eles começaram a sangrar pelos olhos, nariz, boca e ouvidos. Parecia que até seus cérebros iriam evaporar. A carne cinzenta que estava controlando os três cavaleiros outorgados também começou a tremer sem parar e gritar sob o impacto da luz branca. Era como se a força de vontade em suas células estivesse encharcada de ácido sulfúrico, matando continuamente as células. No entanto, o verdadeiro alvo de Smiling-Face era o bispo do santuário Terrene, o homem que tinha tentáculos repugnantes brotando por todo o corpo. No entanto, o último apenas cuspiu um bocado de sangue e depois olhou friamente para o rosto sorridente, sem dizer uma palavra. Como isso é possível? Mesmo um cavaleiro com ferido de nível 27 não poderia simplesmente se safar vomitando um bocado de sangue depois de receber meu impacto de força de vontade. Esse cara. O bispo riu. É muito difícil de entender. Ele gradualmente levantou as mãos, revelando inúmeros rostos torcendo e deformando sob sua pele. Havia até muitas partes de sua carne que estavam salientes, formando formas que pareciam rostos humanos. Seus uivos agonizantes, berros furiosos e gritos de socorro soavam como se incontáveis fantasmas tivessem descido. Eu imploro a você. Me mata. Me mata. Alguém, por favor, salve meu filho. Lute todos os tipos de vozes, vindas de idosos e crianças, homens e mulheres, soaram. Bem naquele momento em que o rosto sorridente ficou atordoado, o ambiente ao redor mudou profusamente. Era como se incontáveis sombras negras de idades e tamanhos variados tivessem saído correndo e agarrado seu corpo. Havia idosos gritando e agarrando seu pescoço. Havia crianças segurando seus tornozelos. Havia também homens soltando gritos furiosos enquanto agarravam seus braços. Uma miríade de sombras fantasmagóricas se moveu, como se fossem arrastá-lo pela porta escura como o breu diante dele. Então, no momento seguinte, as luzes e sombras trocaram de lugar, e cara sorridente pôde ver que a porta era na verdade o corpo do bispo, que estava coberto por inúmeros tentáculos retorcidos. Rosto sorridente olhou para o bispo, enviando ondas de vontade marcial descontroladamente em sua direção, rasgando as sombras humanas que o agarravam em pedaços. O que diabos você fez? O que eu fiz? Mortal, você ainda não entendeu? O bispo riu alto. O que temos não são apenas corpos físicos poderosos. Eu adicionei a consciência dessas insignificantes ninguém, permitindo que sempre sejamos capazes de vencer batalhas de impactos de força de vontade. Rosto sorridente de repente se virou para descobrir que os três cavaleiros cinzentos, que estavam sangrando pelos olhos, ouvidos, narizes e bocas, agora estavam lá sem nenhum sinal de lesão. O homem com cabeça de leão torceu um pouco o pescoço e disse friamente, agora é minha vez de tomar um pouco de ar fresco. Todos os três cavaleiros cinzentos tiveram seus corpos recheados com a consciência de inúmeros humanos. Quando confrontados com os impactos da força de vontade, se uma das consciências morresse, tudo o que tinham que fazer era mudar para outra. Olhando para esta cena, a expressão do rosto sorridente também ficou fria. Ele olhou para o bispo e perguntou, quantas consciências você enfiou em seu corpo? Quantas pessoas você matou? Oh! Os cavaleiros outorgados também se importam com o número daqueles insignificantes ninguém?
O bispo deu de ombros. Mas mesmo que você me pergunte, eu realmente não tenho ideia. Você se lembraria do que comeu no café da manhã ontem, anteontem ou até mesmo um mês atrás? Marcial violento será disparado em todas as direções do corpo de Smeling face. Os três cavaleiros cinzentos soltaram gritos maníacos ao serem atingidos por esse poder. No entanto, o bispo sorriu e enfrentou o violento jorro de vontade marcial de frente. Ele usou a consciência de um plebeu em seu corpo para receber esse impacto. Enquanto as vidas em seu corpo não tivessem sido completamente esgotadas, não havia como ele ser derrotado pelos impactos da vontade marcial. Rosto sorridente olhou para o bispo, e seu coração aos poucos afundou. Seu corpo não morre, e sua mente não será destruída. Isto é mal. O bispo riu loucamente e disse: a razão pela qual os cavaleiros outorgados podem vencer com impactos de força de vontade é porque as pessoas comuns não conhecem essas técnicas. No entanto, quando você está enfrentando os impactos da força de vontade de várias dezenas, centenas ou mesmo milhares de pessoas, como seria apreciá-lo? Aproveite a agonia deles. No momento seguinte, uma consciência frenética e turbulenta, cheia de fúria, desespero, terror e tristeza, emergiu do corpo do bispo. Como se uma miríade de fantasmas tivesse surgido, incontáveis sombras negras engolfaram face sorridente naquele instante. Tranças e velho olharam para esta cena com espanto. As células em seus corpos, que controlavam sua consciência, foram mortas pelos impactos da força de vontade de Smeling face. Então, ambos se levantaram também, preparando-se para a batalha. O bispo olhou para esta cena friamente, seu rosto cheio de desdém. Então ele instruiu: eu cuido disso. Número sublinhado 1. Vá buscar a última pessoa aqui. Nos túneis subterrâneos, Fan Xingjian chegou a um grande salão que estava cheio do fedor de cadáveres em decomposição. Ele caminhou silenciosamente no caminho no meio do corredor. Em ambos os lados do caminho, havia buracos profundos com inúmeros esqueletos e carne podre. Deve ter havido pelo menos vários milhares de pessoas que morreram nesses intermináveis poços de cadáveres. Olhando para os muitos cadáveres, a intenção de matar parecia se reunir nos olhos de Fan Xingjian. O método de cultivo mental em seu cérebro continuou a circular em uma velocidade crescente. De repente, uma figura negra emergiu do poço. No entanto, antes de chegar perto, a luz da espada brilhou consecutivamente e o sangue espirrou quando a pessoa caiu diante de Fan Xingjian. Quando Fan Xingjian olhou mais de perto a figura negra deitada na poça de sangue, a intenção assassina em seus olhos ficou ainda mais intensa. Era o corpo de uma criança que tinha cerca de 3 a 4 anos de idade. No entanto, os membros da criança foram alterados para os de um cão, enquanto seus olhos e ouvidos foram selados. Quando Fan Xingjian sentiu o caos e o desejo moribundo vindo da criança, ele pôde dizer claramente que a criança havia enlouquecido completamente. Enviando um pouco de luz de espada, ele matou a criança que havia sido modificada. Fan Xingjian aumentou sua velocidade enquanto a intenção de matar crescia em seus olhos. Ele continuou a ir mais fundo na caverna. No entanto, onde quer que ele passasse, longas marcas de espada eram deixadas no chão, como se um poder incontrolável estivesse emanando do corpo de Fan Xingjian. Depois de passar pelos poços de cadáveres e caminhar por um túnel com mais de 1000 metros de comprimento, o fedor de sangue jorrou. A cena que entrou na linha de visão de Fan Xingjian era de incontáveis corpos de homens e mulheres que foram pendurados no topo da caverna. Cada um dos corpos humanos tinha feridas de vários graus. Alguns deles tiveram metade de suas cabeças cortadas, enquanto outros tiveram seus membros cortados. O sangue escorria para o chão, transformando todo o salão na cor do sangue. Uma aura mortal emanou do corpo de Fan Xingjian, e o chão sob seus pés continuou a quebrar, como se uma espada longa estivesse cortando continuamente. A intenção assassina em seus olhos era como um forte vendaval quando ele pisou nas poças de sangue pegajoso e se dirigiu para o centro do salão cor de sangue. No caminho para lá,
Além de poder ver os muitos cadáveres pendurados como porcos mortos, ele também viu vários instrumentos de tortura com sangue fresco e carne picada sobre eles. Havia até alguns cadáveres deitados nos instrumentos com expressões de terror. Sons de lâminas sendo afiadas vinham da área mais profunda do salão. Quando Fan Xingjian chegou à fonte dos sons, ele viu uma pequena figura humana sentada lá em total concentração enquanto afiava uma faca de cozinha. Uma voz maníaca continuava saindo da boca da pessoa. Ei, a carne do bebê é a mais tenra e derrete na boca. A carne de uma dama aristocrática é a mais refrescante e deve ser consumida com um molho frio. A carne de um cavaleiro é a mais mastigável, dando vontade de assá-la sempre. À medida que o som dos passos de Fan Xingjian se aproximava, o baixinho lentamente se virou para olhar para Fan Xingjian. A faca de cozinha do baixinho deslizou pela pedra de amolar quando um rosto feio com feições retorcidas cheias de marcas de queimado foi revelado. Olhando para Fan Xingjian, ele riu. Ei! Há mais carne para comer de novo. Enquanto ele dizia isso, baba escorria incontrolavelmente do canto de seus lábios. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.